Precisamos falar sobre a Ucrânia. Meu nome é Fábio Bosco, eu sou integrante da campanha de ajuda operária à Ucrânia e quero conversar com você, trabalhador e trabalhadora aqui do Brasil, sobre a importância de apoiarmos a resistência ucraniana. A eleição de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos foi comemorada por criminosos e genocidas tais como Vladimir Putin, Netanyahu, Orbán, Bolsonaro em várias partes do mundo. A proposta de Trump para a Ucrânia, segundo ele, é terminar com a guerra em 24 horas. E a imprensa vazou vários planos, todos eles invariavelmente planos de rendição, na qual a Ucrânia entrega parte de seu território para o Vladimir Putin. Se esse plano vai dar certo ou não, há muitas dúvidas, porque há muitas dificuldades a serem transpostas. A primeira delas é a convicção da classe trabalhadora e do povo ucraniano em não ceder território para o Putin. E se o presidente Vladimir Zelensky decidir entrar em negociações de uma rendição negociada, ele vai enfrentar muita oposição, né? Ele vai ter muitas dificuldades para fazer isto. Outro tipo de dificuldade tem a ver com o próprio Putin, que vai se sentir fortalecido por essa posição americana e com certeza vai exigir muito mais, porque ele vai pensar no futuro e vai exigir coisas tais como a desmilitarização da Ucrânia para preparar um segundo assalto ao país no momento futuro. Essa condição, é claro, ela é inaceitável, então é outra fonte de problema. Outra fonte de dificuldades tem a ver com os países da União Europeia. Os países do leste europeu, da Escandinávia, que estão limítrofes à Rússia, eles temem que uma vitória de Putin na Ucrânia possa torná-los a bola da vez num futuro próximo. Então, eles vêm com muita resistência a qualquer tipo de rendição da Ucrânia. Para além disso, as potências europeias, né, Alemanha, França, sofreram uma perda de poder relativo na última década. Ou seja, a ascensão da China e da Rússia, né, a manutenção dos Estados Unidos, ainda que mais fraco, mas continua sendo a potência imperialista hegemônica no mundo, acabou levando a um enfraquecimento das potências imperialistas europeias. E essas potências imperialistas europeias sempre enxergaram na Europa a sua área de atuação, tanto econômica para suas empresas, como política para transformando todos esses países em sua área de influência. E a perda da Ucrânia de parte da Ucrânia, coloca um problema em seguida. Qual é esse problema? A experiência mostra que as potências imperialistas ocidentais sempre trataram Putin e as suas agressões imperialistas com condescendência. Foi assim na ascensão de Putin por ocasião da Segunda Guerra na Chechênia, que teve um massacre bárbaro e as potências imperialistas ocidentais não fizeram nada. Foi assim em 2008, quando o exército russo invadiu a Geórgia e tomou 2 pedaços do seu território, a Abkhazia e a Ossétia do Sul, sob protestos diplomáticos, né, por parte das potências ocidentais. Foi assim em 2014, quando o Putin invadiu e tomou a Crimeia e uma parte do Donbass. E por que as potências ocidentais tratam Putin com condescendência? Porque elas enxergam no Putin um garantidor de estabilidade nessa ordem mundial. Um garantidor dos negócios das principais empresas americanas e europeias na área que corresponde à antiga União Soviética. E também vamos dizer assim, um zelador do imenso arsenal nuclear da antiga União Soviética. Então, não há nenhum interesse em derrubar o Putin. E a atual guerra na Ucrânia
o problema dela é que ela aponta para, em caso de vitória ucraniana, a queda do Putin e do seu regime, que não é de interesse nem dos Estados Unidos e nem da União Europeia. Então, por isso, todas essas ações agressivas do Putin são tratadas com condescendência, né? E se elas são tratadas assim hoje, o que acontecerá com as novas ofensivas do Putin? Então, essas questões todas, elas não estão resolvidas. E por isso que a probabilidade do plano do Trump dar certo em 24 horas é zero, né? A médio prazo, aí nós vamos ver na marcha dos acontecimentos, né? O fato é que o que nós podemos esperar é uma continuidade de uma política safada que é de não prover a Ucrânia com o armamento necessário para derrotar a Rússia. Então, essa política que existe desde 2022 é aplicada seja pela União Europeia, seja pelos Estados Unidos, né? Ambos através da OTAN. Ou seja, o armamento que é provido é um armamento que é o bastante para impedir uma vitória ucraniana e, por outro lado, também impedir uma rápida vitória do Putin e eventual tomada de toda a Ucrânia e anulação da nação ucraniana. Então, essa política de armamento a conta-gotas, ela vai continuar. Pior, mesmo o armamento provido, né, como a gente tem visto aí através da imprensa, a Ucrânia está proibida de utilizá-lo para atuar de uma forma mais efetiva a atingir objetivos militares e econômicos dentro do território russo, tais como depósitos de armamento, bases militares, refinarias. Se fosse autorizada a Ucrânia a utilização desses mísseis para atingir esses alvos, com certeza a gente estaria em outro patamar da guerra, diferente do que nós temos hoje. Bom, para além do problema da falta de armamento necessário para vencer os russos, há um outro problema do lado ucraniano, que tem a ver com o conflito entre os interesses econômicos da velha e da nova oligarquia em relação ao esforço de guerra. A velha e a nova oligarquia entende que eles têm que fazer dinheiro no meio dessa guerra. E nesse sentido, colocam os seus lucros acima dos interesses da defesa nacional, do esforço de guerra ucraniano. Essa questão foi denunciada de uma forma contundente no início de setembro por uma ativista ucraniana que já tinha participado lá da Revolução de Maidan em 2014 e agora está participando do esforço de guerra, que se chama Maria Berlinska. Ela publicou um artigo no início de setembro no Ukrainska Pravda, cujo título é O Ministério do Caos de Umierov. Umierov é um empresário que foi transformado em ministro da Defesa e uma pessoa de negócios, né? É representante dessa oligarquia. E ela denuncia o caos, né? Que é esse ministério e que é o ministério central na condução da guerra e dos seus negócios. Então, o que fica claro é que é necessário avançar contra os interesses da oligarquia ucraniana e centralizar todos os recursos econômicos e humanos para garantir um esforço de guerra eficiente e, para isso, sob supervisão e controle da classe trabalhadora e também de comitês de soldados, para impedir que a corrupção acabe desviando os recursos que são necessários para vencer as tropas russas. Queria comentar mais dois fatos rapidamente. O primeiro é o seguinte: no início de novembro,
ocorreu na cidade de Colônia, na Alemanha, uma reunião, né, um fórum contra a guerra, promovido por ativistas russos de esquerda, que são contrários ao Putin. Esse fórum reuniu russos que estão exilados, né? Cerca de 60, 70 deles, e ele ocorre num momento muito interessante. Por quê? A gente sempre vê as dificuldades do lado ucraniano, mas é sempre importante a gente também ver as dificuldades do lado russo, né? Então, por exemplo, essa taxa de juros do Banco Central Russo de 21% aponta que a questão do esforço de guerra russo está criando um enorme déficit público que obriga a jogar a taxa de juros lá para cima. As perdas diárias de cerca de 1.000 soldados russos faz com que em um mês você elimine um batalhão inteiro do exército russo e coloque a necessidade de, em breve, você fazer uma nova convocação que vai criar problemas de ordem política para o Putin. Também tem uma pesquisa muito interessante feita pelo Centro de Estudos Levada, que é considerado um agente estrangeiro aí pelo governo russo. Mas a pesquisa deles mostra que o apoio à guerra reduz entre a população russa. Eu tenho os números aqui, ó. A pesquisa anterior foi feita em maio de 2023. Nesse momento, 38% dos russos entendiam que a invasão da Ucrânia, a guerra da Ucrânia, era prejudicial ao país. Esse número se elevou a 47%. Os que acham que a guerra contra a Ucrânia é benéfica à Rússia, benéfica ao país, antes, em maio de 2023, eram 38%, e agora, em setembro de 2024, baixou para 28%. Olha que interessante. Então, é sempre importante a gente ver também o que está acontecendo do lado russo, que também enfrenta uma série de desafios e dificuldades. Então, esse fórum de ativistas russos de esquerda, né, voltando para esse assunto, ele é muito interessante e ele se realiza no meio deste momento, né? No entanto, o debate, né, desse fórum que durou 2 dias, ele apontou algumas limitações importantes. Por quê? Porque existiam 2 grandes posições aí. Uma posição era de defesa simplesmente do cessar-fogo, né? Que a Rússia tinha que parar os ataques contra a Ucrânia. No entanto, não falava em retirada das tropas de território ucraniano, ou seja, era uma posição que fazia concessões ao tóxico nacionalismo imperialista da Grande Rússia. Mas tinha outra posição, né, que era uma posição que defendia uma paz sem anexações, lembrando a posição de Lenin durante a Primeira Guerra Mundial, ou seja, uma paz em que há retirada das tropas russas de todo o território ucraniano, Donbás, Crimeia, tudo isso, e que aposta na Ucrânia, na luta ucraniana, no esforço de guerra ucraniano, para vencer as tropas russas e impor essa realidade. Então, esse fórum foi uma coisa bem interessante, que é importante a gente ver o seu segmento, né? E é um sinal também dessas dificuldades que enfrenta aí o imperialismo russo para vencer essa guerra. Por fim, eu não podia deixar de comentar a declaração lamentável do presidente Lula. O presidente Lula vai ter a reunião do G20, né, que são os 20 países, 20 maiores economias do mundo, as 19 maiores economias, mais a União Europeia, agora na semana que vem, no Rio de Janeiro, dia 18 e dia 19. E Lula, ao comentar o porquê que o Putin não vem à reunião, ele disse o seguinte, que o problema não era a condenação, né, o pedido de prisão que o Tribunal Penal Internacional fez contra Putin por sequestro de milhares de crianças ucranianas, sequestro de milhares de crianças ucranianas
e sua russificação. Que o problema não era esse, que essa questão podia ser contornada, mas o problema é que a presença do Putin poderia causar desconforto com alguns dos outros líderes que estarão presentes. É uma vergonha, né? Mas, enfim, terminamos essa edição por aqui. Voltamos a semana que vem comentando o que aconteceu no G20 e concluímos com a nossa saudação tradicional. Slava Ukraini, Slava Robitnichemu Klasso, Visie Kraien, glória à Ucrânia, glória à classe trabalhadora de todos os países.